bom dia, 6/4. Vamos dar continuidade aqui à nossa devocional diária. E hoje nós vamos falar sobre ressurreição e esperança. A semana inteira nós vamos estar falando desse tema. E hoje, especificamente, vamos falar a ressurreição como fundamento da esperança. Quem vai trazer esse tema para nós é a nossa preciosa Jolene Nascimento. E é com você, minha linda. Que tema incrível, né? É o fundamento da nossa fé. Faz toda a diferença na nossa vida. Ressurreição e esperança. Ressurreição como fundamento da esperança. O cerne, a pedra, a base. E nós temos como versículo de base 1 Coríntios 15:20. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, que é a minha Bíblia diária, onde eu já estou mais. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Aqui também nesse versículo, em outra versão, fala que o fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, sendo o primeiro a ser ressuscitado dos que dormem. E nessa versão diz mais claro que se ele ressuscitou, ele foi o primeiro, nós seremos ressuscitados. Essa é a base da nossa fé cristã. Essa base, ela que norteia a nossa vida em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as situações. E quem ainda não conhece quem ainda não tem essa fé, é uma pessoa completamente infeliz e perdida, né? A ressurreição de Cristo, ela é o fundamento da nossa esperança. Ela é a prova de que a morte não é o fim, mas a morte é uma passagem para a vida eterna. A ressurreição nos lembra, em Cristo, o sofrimento e a morte não têm a última palavra, mas sim a vitória e a vida. E essa esperança, ela da ressurreição, ela transforma a nossa perspectiva em relação a quando estamos sofrendo, em relação a como vivemos, como encaramos os momentos da nossa vida. Sabemos que Cristo ressuscitou e também seremos ressuscitados. E também teremos uma vida com Cristo, em Cristo. Ontem eu estava em uma oficina e tinha um jovem, ele era um rapaz bom, ele me comprava e pagava bem, e de repente não, depois, até acho que pela má companhia, porque lá também tem outras pessoas, e pessoas que já foram presas, e tem pessoas de todo tipo. E ele começou a se tornar uma pessoa que já não pagava direito, e depois já até gozava de mim, me desrespeitando na hora de pagar. E ele sofreu um acidente e estava todo ralado, e chamando palavrões. E aquele rapaz, eu perguntei para ele, você era um moço bom, você pagava bem, você agia com respeito.
e depois você se tornou uma pessoa diferente. Comecei a questioná-lo, né? E ele demonstrou, quando eu falei de Cristo, ele estava todo ralado e tinha passado algum tempo sem poder trabalhar. Então, ele falou da vida como algo sem valor. E quando eu falei de Cristo, ele me respondeu assim: e essa parada realmente é real? Isso existe mesmo? Né? Então, eu vi naquele jovem a falta dessa esperança, dessa fé. E por isso, ele não tinha um norte, ele não tinha uma perspectiva de vida, de esperança, e estava completamente perdido. A palavra certa é perdido mesmo. Então, a esperança da ressurreição, ela transforma a nossa perspectiva sobre o sofrimento, né? Sabemos que assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Nós teremos uma vida eterna com Ele. E essa esperança, ela nos força a enfrentar desafios da vida com fé e coragem. Quando eu estive acidentada, agora era dezembro, mês da venda, e a venda é a minha forma ainda de renda maior, né? E eu tinha também só uma parcela do cartão, era 12 mil. E eu não ia poder trabalhar e eu tinha que pagar, porque eu comprei, eu estava preparada para vender em dezembro. E agora? Então, lá no chão ainda, eu lembro que foi a primeira coisa assim, quando eu vi a minha mão quebrada, quando eu vi que eu não podia nem segurar o celular na mão, e que eu sabia que eu não ia poder dirigir a moto, foi o primeiro pensamento que me veio de desespero, foi esse. E agora, o que eu vou fazer para pagar essa fatura do cartão? Então, assim, esse foi um momento desesperador, mas logo em seguida, ainda ali no chão, sabe, a fé me veio. Deus é maior, eu estou viva, Deus me poupou, não quebrei, eu consegui mexer as pernas, e eu vi que não tinha quebrado a perna, que também foi uma situação difícil, né, estava ali sangrando, e com a perna cortada, mas que não tinha quebrado, eu estava movendo a perna. E o meu coração, naquele momento, naquela linha fina de desespero, mas também de fé, de agradecimento. Obrigada, Deus, porque eu estou viva, o Senhor poupou a minha vida. Eu vi que meus órgãos vitais tinham sido poupados. E aí, aquele momento de desespero trocou por um momento de gratidão. E esse norte, ele vem dessa certeza, dessa esperança em Cristo, dessa esperança que com Jesus nós tudo podemos naquele que nos fortalece, né? E assim eu enfrentei esse momento muito difícil, onde poderia virar uma situação, a gente sabe que cartão de crédito, quando a gente não consegue pagar, vira uma bola de neve. Mas a minha fé se firmou em Jesus e Ele foi me dando estratégias, e Ele foi mesmo assim eu consegui vender em dezembro, né? Eu comecei a trabalhar a partir de casa, recebendo, eu tinha bastante valores para receber, e assim o mês passou, né? Então foi aquela fé em Cristo, que Jesus, nós temos Deus, nós temos Jesus, nós tudo podemos. E aquilo não era nada, aquele problema não era nada diante do que nós temos em Cristo.
Já teve uma das uma das coisas que nós devemos fazer nesse momento, quando a gente identifica uma situação difícil, é orar pedindo a Deus que Ele nos dê essa esperança, que Ele nos dê que Ele seja conosco, que Ele nos guie os nossos dias, os nossos passos, as nossas ações, os nossos pensamentos, trocar os nossos pensamentos de coisas boas, de coisas ruins por coisas boas. Tinha algum momento que às vezes queria vir pensamentos ruins, mas a gente lembra de alguns versículos na Bíblia, como, por exemplo, tornar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Então, identificar quando essa energia negativa vem, mas nos enchermos dessa fé que é o cerne da nossa esperança, que é a nossa alegria, né? Aqui em outro versículo, no versículo 17, diz assim, mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, né? Então, no 17 diz, se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Então, sem essa certeza, sem essa esperança na ressurreição e que nós iremos ressuscitar, que a nossa casa é com Cristo, essa é que é a nossa maior alegria, essa é que é a nossa esperança, e que define, que por exemplo, na quarta-feira é o dia da nossa célula, é o dia da minha célula. E é um dia que eu não marco compromisso, é um dia que eu abro, e ela começa antes da quarta, fazendo convite, ligando para os membros da célula, preparando um lanche especial para testemunhar esse amor. Eu não sei onde estaria se eu não tivesse conhecido essa esperança, se eu não tivesse conhecido Jesus. Eu ainda digo mais, é necessário que a gente busque a nossa experiência pessoal com Cristo, porque em alguns momentos a gente é atacado. Será que isso é verdade? Será que isso é real? Então nós precisamos ter a nossa experiência sozinhos com Cristo, para que essa fé seja afirmada, né? A gente ouve falar, mas quando nós temos a nossa experiência com Cristo, ela é transformadora, completamente diferente. O testemunho da Hilda, né, que ela já frequentava a igreja, na época, a igreja católica, né, e ela já achava, ela já conhecia toda a história de Deus, mas se eu quero te ver face a face, quero te ver, e num momento muito difícil, no momento em que ela andava se arrastando, quem vê ela hoje toda ereta, mas ela conta que ela subia a escada de 4, e depois nós vimos a Hilda subir aqui a escada correndo, e naquele momento ela pediu a Deus que queria conhecê-lo, e nunca mais ela será a mesma pessoa. Pode passar pelo momento que for, com a experiência que ela teve, nada abala a sua fé, né? E assim cada um de nós tem, de uma forma, devemos buscar essa experiência com Deus, essa fé. Pedir e dar-se-vos-á, né? E essa fé é dada pelo próprio Deus. Essa fé, essa esperança que nos enche de uma alegria. Sabe, uma pessoa que ainda não conhece assim, essa esperança, que ela ainda não se entregou para Deus, que ela ainda não tem essa experiência de ter
realmente se entregar, abrir mão dela mesma, abrir mão de tudo para Deus, ela não tem esse norte, ela não tem esse caminho. No momento da dificuldade, ela entra em desespero. Eu vi uma mãe que o seu filho foi acidentado. O carro passou e pegou a criança na calçada. E essa mãe já era cristã, e a família toda em desespero, né? E ela trazendo, assim, uma alegria, uma paz inexplicável, que a família não compreendia, mas ela sabia onde estava seu filho. Ela sabia que seu filho já estava com Cristo, até porque as crianças são do Senhor, diz a Bíblia. E essa fé encheu o coração dessa mãe de uma alegria inexplicável. Não de uma alegria, mas de um consolo, onde ela chocou de forma positiva a sua família, trazendo a sua família para Cristo. Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos que nós identificamos uma dificuldade na nossa vida, nós devemos orar pedindo a Deus que nos dê esperança. Também é incrível como, quando nós escrevemos um versículo e nós meditamos nele, nós vemos um milagre acontecer. Também lembro, assim, que no momento, assim, em que eu estava numa grande dificuldade, eu achava assim, parecia que no outro dia eu não conseguiria chegar ao outro dia. E eu peguei não só mas uma folha de versículos de promessas da Bíblia, e eu lia, quando eu estava assim, no momento assim de entrar em desespero, aí eu lia, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? E eu fechava o quarto, e eu lia, e eu gritava, e eu repetia, até aquela verdade se tornar não só palavras, mas se tornava, acontecia um milagre, que eu me enchia de fé, eu erguia a cabeça, eu sabia que Deus estava comigo, e eu ia, parecia até, coisas do pensamento positivo, mas é muito além, é a fé, era um milagre que eu me enchia de fé, e enfrentava o dia com uma força e com criatividade, via as coisas se abrindo, via as coisas acontecerem. Então, essa é uma receita que está sugerindo aqui no nosso devocional, que eu já experimentei e que ela é como um milagre, ela funciona de uma forma, é como quando a gente está com fome e come comida, sabe? A gente sente, a gente está ali fraco, quase desmaiando, aí a gente come alguma coisa, a gente sente naquele momento se fortalecer, a gente sente o nosso corpo se erguer. Assim também é o poder da palavra de Deus. Quando nós pegamos o versículo e nós meditamos nesse versículo, nós nos enchemos de uma fé sobrenatural que nos ajuda a enfrentar qualquer situação, porque essa fé, ela é firmada no Senhor, ela é firmada em Cristo. Cristo é essa esperança da glória. E esse tema, né, agora chegando a Páscoa, onde a gente vê sendo distorcido pelo coelhinho e pelo ovinho, mas a verdade da ressurreição de Cristo é que faz completa diferença no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso agir. Eu acabei de chegar do cruzeiro e lá era assim momentos de eu estava celebrando a vida.
Para mim era uma viagem de celebração. Eu acordei, abri os olhos e vi aquele mar imenso na varanda. Eu estava com o coração tão grato, tão grato. Ali não faria sentido. Também no momento de alegria, no momento de lazer, faz uma diferença muito grande na nossa vida quando conhecemos a Cristo, quando temos essa esperança, quando temos a esperança da ressurreição. A gente olha a natureza e vê o poder de Deus. A gente olha uma flor e vê a sensibilidade de Deus. Então, essa esperança na ressurreição, ela faz uma transformação em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. E viver sem essa esperança não é viver, é estar perdido, é uma vida vazia. Pessoas que têm, pessoas que suicidam, né? Não têm essa certeza da sua ressurreição. E, e nós somos esse canal como testemunha. Se nós vivemos isso, a nossa vida ela é direcionada por essa fé, por essa esperança na ressurreição de Cristo. E isso nos torna responsáveis em ser testemunhas desse amor. Esse tema, ele realmente, ele vem ser o norte, aquela razão da nossa existência. É crermos em Cristo, é crermos na ressurreição de Cristo. Mesmo que em alguns momentos somos parciais, somos humanos, alguns momentos eu também já tive dúvidas. Eu também já pensei como esse rapaz. E mesmo como cristão, em alguns momentos eu confesso que vem um pensamento: mas será que isso é assim? Né? Então é nessa hora que a gente identifica de onde vem esse pensamento. Esse pensamento não é meu. Eu sou uma nova criatura. Eu sou firmada em Jesus. Eu creio em tudo que a palavra, tudo que está escrito na palavra. E a palavra, eu não vi, eu não estava lá para ver Jesus ressuscitado. Mas hoje eu estou aqui viva e eu buscando o Senhor nos meus momentos, sozinha com Ele, onde não tem mais ninguém. É nesses momentos que também a gente aumenta a nossa fé, essa intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai, com Cristo, e essa certeza da ressurreição, ela nos enche de fé, de alegria, de bondade, de todos os frutos. E tudo o que não é, esses frutos não provém do Senhor. E aí nos fazemos forte em banir esses pensamentos e nos entregarmos a Cristo e podermos transmitir essa fé, né? Sermos testemunhas. Somos chamados para ser testemunhas. Se cremos nisso, somos chamados para testemunhar disso. Amém? Cristo é a fundação da nossa esperança cristã. Ela nos garante que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna com Deus. E eu gostaria de convidar para a gente fazer essa oração, que eu acho ela linda, que a gente possa fechar os nossos olhos.
eu te agradeço pela gloriosa ressurreição de Cristo, que é a nossa esperança, Senhor. Obrigado por nos dar as promessas, a promessa de que assim como Jesus venceu a morte, nós também seremos ressuscitados para viver eternamente contigo. Em momentos de sofrimento, de dor, ajuda-nos a lembrar dessa esperança e a confiar em teu poder de dar vida, que é a certeza da ressurreição fortaleça a nossa fé e nos dê coragem para enfrentar os desafios da vida com esperança. Eu peço que a esperança da ressurreição também nos motive a viver para ti, buscando cumprir o teu propósito na nossa vida e compartilhando essa esperança com aqueles que ainda não conhecem o teu amor. Em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. O tempo já passou bastante, mas eu gostaria também de alguém que queira compartilhar nesse domingo, né, na sua experiência de fé, de esperança na ressurreição. Está aberto, mulheres. Bom dia. A gente só passa por esses desafios para realmente fortalecer a nossa fé, né? Às vezes eu vejo os problemas que vêm com a gente, eu falo, Senhor, muito obrigado. E eu estou no meio da tempestade, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu, tipo assim, é nesses momentos que a gente realmente coloca, deposita a nossa confiança no Senhor. É muito fácil a gente estar com a vida bem organizadinha e falar, Senhor, muito obrigado, né? E não exercitar a nossa fé, porque fé é o quê? Fé é acreditar naquilo que é impossível, nós não estamos enxergando. Né? O nosso ato de estarmos aqui hoje também é um ato de fé. O ato de crer em Deus, uma pessoa que a gente não conhece, saber que Deus é a nossa fortaleza, sendo que a gente crê somente no que nos falaram, né? Só numa promessa ali que ninguém nem sabe se isso é válido. Mas a gente tem essa certeza porque a gente consegue experimentar, né, do amor e do cuidado do Senhor. Então, assim, os problemas muitas vezes nos vêm para a gente realmente entender quem é esse Deus nas nossas vidas. Eu creio nisso, sabe? E os problemas é algo para a gente regozijar. Quando Deus fala